Você já viu isto? Talvez na sala de contabilidade do seu primeiro emprego, com a luz fluorescente batendo em cima. Talvez no laboratório de informática da escola, naquela tarde em que ninguém conseguia carregar o programa. Talvez no canto de uma garagem, acumulando poeira sobre um gabinete que ninguém mais ligava. O gabinete de plástico bege, a tela de fósforo verde de 12 polegadas. O estalo seco do drive de disquete de 5 polegadas e 1/4 procurando a trilha zero. CP500, Prológica, Cobra, Edisa. Foram essas marcas que colocaram o primeiro teclado nas mãos dos brasileiros. No fim dos anos 80, respondiam por quase todo o mercado de microcomputadores do país. Estavam nos bancos, nas secretarias, nas fábricas, nas universidades. O computador brasileiro, dentro do Brasil, era uma coisa brasileira. Em 23 de outubro de 1991, Fernando Collor sancionou a Lei nº 8.248, publicada no Diário Oficial da União, edição do dia seguinte, página 23.433. Assinaram com ele Jarbas Passarinho, ministro da Justiça, e Marcílio Marques Moreira, ministro da Fazenda. Uma canetada, 3 nomes e o regime que protegia a informática nacional começou a ser desmontado. A lei redefiniu o que era empresa brasileira. Permitiu capital estrangeiro no setor. Acabou com o poder regulatório da Secretaria Especial de Informática. Fixou o dia 29 de outubro de 1992 como o fim da reserva de mercado. 1 ano. Foi o tempo que a indústria nacional teve entre a assinatura e a extinção. Em menos de 5 anos, a Prológica tinha falido. A Cobra foi liquidada e o hardware importado varreu o que restava das marcas nacionais. O CP500, que tinha saído de linha em 1988, virou relíquia de porão. A acusação popular é simples. Collor matou o computador brasileiro. Uma frase, um culpado, uma canetada. Mas uma pergunta fica em pé. O CP500 saiu de linha 3 anos antes da lei. As marcas nacionais já operavam com atraso de 4 a 6 anos em relação ao resto do mundo. O país não fabricava um único chip. A canetada foi a causa, ou foi o atestado de óbito de um paciente que já estava deitado na mesa. O CP500 sobreviveu. A indústria que o criou, não. Entre esses 2 fatos, há uma assinatura e uma pergunta. O engenheiro de hardware da Prológica chegava cedo à linha de montagem, em São Paulo, no começo dos anos 80. Sobre a bancada, a placa-mãe do CP500. Soquetes de memória a soldar. Oscilador a calibrar. Traços de cobre que precisavam ficar estáveis para o sinal de vídeo não tremer na tela verde. Ele não media cada lote no osciloscópio. Ouvia. O zumbido da fonte vinha primeiro. Depois vinha o ritmo do drive. 2 cliques curtos e um longo procurando a trilha de boot. Por fim, o padrão de caracteres nascendo na tela. O rumor suave do fósforo acendendo linha por linha. Ele sabia pelo som se a placa estava boa. 3 segundos de audição. Veredito. Cada lote era um problema novo. Os chips Z80 chegavam de procedência variada, comprados no mercado cinza, porque o legal não cobria a demanda. As memórias DRAM vinham de fornecedores diferentes a cada trimestre, com tolerâncias elétricas diferentes. Ele adaptava o circuito ao que havia no estoque naquela semana. Não projetava do zero, ajustava. Era isso que a reserva de mercado permitia existir. Gente que sabia contornar a escassez de silício, com solda, ouvido e caderno de notas. O CP500 saiu dessa rotina. Lançado em 1982, era compatível com o TRS-80 modelo T6 americano. Uma cópia autorizada pela distância, feita num país que não produzia o processador que rodava dentro dela. 48 kilobytes de memória. Processador Z80A de 2 MHz.
monitor de 12 polegadas em fósforo verde, drive full height de 5 polegadas e 1/4, a chapa metálica parafusada na traseira, gravada a frio, Prológica Indústria e Comércio de Microcomputadores Ltda. Foi o microcomputador de maior sucesso comercial do Brasil. Vendia aos milhares, entrava em agência bancária, cartório, escola técnica, departamento de estradas de rodagem, delegacia de fiscalização. A Prológica, no auge, era a maior fabricante de microcomputadores da América Latina. A Cobra do Serpro abastecia o setor público. A Edisa cobria nichos. O Brasil tinha uma indústria. Funcionava. Era cara, era atrasada. Mas funcionava dentro das fronteiras que a reserva permitia. A Reserva de Mercado de Informática existia desde 1984. A Lei 7.232 instituiu o regime por 8 anos. Proibiu a importação de similares nacionais. Protegeu a montagem. Formou uma geração de engenheiros eletrônicos que sabiam ler esquema, soldar placa, calibrar sinal e fazer máquina funcionar com o que havia. Mas a reserva protegia a montagem, não protegia a tecnologia de base. O engenheiro da Prológica sabia fazer a placa funcionar. Não sabia, nem tinha como saber, como fabricar o chip que ia dentro dela. O Z80 que ele calibrava pelo som vinha de fora. A DRAM que ele ajustava vinha de fora. O silício vinha de fora. Tudo vinha de fora. Entrava por canal legal ou ilegal e era montado numa chapa brasileira. O engenheiro sabia o que estava fazendo. O que faltava não era talento. Era silício que o país nunca fabricou. Collor assumiu em 15 de março de 1990. A agenda tinha nome: Política Industrial e de Comércio Exterior. Sigla PAICE. A pasta com o programa veio junto com a posse. A abertura comercial era o eixo. A informática estava no alvo. Collor não escondeu. Chamou o setor protegido de indústria de carroças. Disse que o Brasil pagava caro por tecnologia atrasada para sustentar fabricantes que não competiam. Não era diagnóstico novo. Era diagnóstico que, finalmente, tinha uma canetada em cima. A pressão não vinha só de Brasília. Vinha de Washington. O representante de comércio dos Estados Unidos mantinha o Brasil sob observação na área de informática desde meados da década de 80. A seção 301 da Lei Comercial Americana autorizava retaliação tarifária contra países que restringissem acesso a mercado. O Brasil estava na mira. As empresas americanas, IBM, Apple, Hewlett-Packard, Compaq, queriam vender dentro das fronteiras brasileiras no mesmo regime que vendiam no resto do mundo. O regime anterior fechava essas fronteiras. A Lei 7.232 proibia a importação de equipamento que tivesse similar nacional. A CEI decidia o que era similar e o que não era. A fila para importar passava pelo órgão. A maioria não passava. Collor decidiu acabar com a fila. A PIS redefiniu a política industrial brasileira. A Lei 8.248 foi o instrumento legislativo que transformou o programa em texto com força de norma. O Congresso aprovou. A oposição existiu, mas não segurou o texto. A lei sancionada em outubro de 91 redefiniu empresa nacional, extinguiu o poder regulatório da CEI e fixou outubro de 92 como o fim formal da reserva. Não foi um gesto solitário. Collor assinou, mas a estrutura que permitiu a assinatura vinha de longe. Pressão diplomática americana, agenda liberalizante do Ministério da Fazenda, diagnóstico de atraso tecnológico, insatisfação do consumidor que pagava 3 a 5 vezes o preço internacional por máquina de 4 a 6 anos atrás. Tudo isso entrou na pasta da PAICE. Tudo isso saiu na Lei 8.248. Collor não disse que ia destruir a indústria. Disse que ia modernizar. A distinção importa. O projeto não era o extermínio.
Era a exposição à competição. O problema é que não havia escada entre o regime fechado e o regime aberto. Um dia a reserva existia. No dia seguinte, tinha prazo de 1 ano para deixar de existir. O que ainda falta saber é se alguém, antes da canetada, avisou que a abertura sem escada condenava quem Collor dizia modernizar. Roberto Campos falou pela primeira vez sobre informática no Senado, em 1983. Senador pelo PDS de Mato Grosso, economista, liberal, discordava da reserva de mercado como ideia. O diagnóstico que ele apresentou era preciso. A reserva protegia a montagem de clones caros e atrasados. Criava o que ele chamava de dinossauros de estufa. Empresas vivendo em ambiente aquecido artificialmente, sem pressão competitiva, para desenvolver tecnologia de base. Não havia no texto que defendia nenhuma promessa de que o Brasil fabricaria chips em 8 anos de proteção. Havia o contrário, 8 anos de clone, com prejuízo acumulado para o consumidor. Campos foi além do discurso. Em abril de 1984, apresentou o projeto de lei do Senado número 48. Não era a abertura pura e simples, era uma escada. Tarifa inicial de 205% sobre o equipamento importado. 100% no segundo quinquênio, 51% no terceiro, 25% no quarto, 20 anos para baixar a tarifa e expor a indústria nacional à competição gradual. Proteção com prazo, exposição com degraus, foi enterrado. A coalizão militar-empresarial nacionalista que aprovou a Lei 7.232, em outubro de 1984, não queria escada, queria muro. Campos levou a reserva ao Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade. O parecer do procurador-geral Sepúlveda Pertence foi seco. A ação era inepta. Não chegou ao mérito. O muro ficou de pé por 8 anos. O aviso de Campos existe em 3 formatos: discurso no Diário do Congresso, projeto de lei arquivado, ação considerada inepta. Nenhuma ata de reunião registra Collor, lendo o projeto PLS 48 em 1991 e decidindo ignorá-lo. A expressão aviso ignorado não descreve uma reunião específica. Descreve o sistema político, que em 1984 preferiu o muro e em 1991 preferiu o desmonte, e em ambos os casos dispensou a escada que Campos propôs. Campos errou uma coisa: subestimou o capital humano que a reserva formou. Os engenheiros que adaptavam o circuito ao estoque, que calibravam placa pelo ouvido, que liam esquema e soldavam. Isso existiu. A reserva não criou inovação de base, criou competência de montagem. E essa competência tinha valor. O aviso existiu. Foi ao Supremo. Foi ao plenário. Foi ignorado 2 vezes, em 1984 e em 1991. 23 de outubro de 1991, a assinatura. A partir daquele dia, o mecanismo que sustentava a indústria nacional começou a ser desmontado. 7 elos em sequência. Cada um deles, sozinho, era mortal. Juntos foram execução. Primeiro, a lei redefiniu empresa nacional. Capital estrangeiro passou a operar legalmente no setor de informática. IBM Brasil, Apple, Compaq, Hewlett-Packard deixaram de ser importadoras frustradas e passaram a ser fabricantes dentro do mercado brasileiro. Segundo, a Secretaria Especial de Informática perdeu o poder regulatório. A fila de importação que ela administrava deixou de existir. O órgão que decidia o que era similar nacional e o que não era, perdeu a função. Terceiro, a reserva passou a ter prazo formal de fim. 29 de outubro de 1992. 1 ano entre a assinatura e a extinção. Sem zona de transição competitiva, sem degraus. Um dia existia muro. No dia seguinte, tinha data marcada para a demolição. Quarto, a diferença de escala.
A IBM produzia centenas de milhares de microcomputadores por ano. A Prológica produzia dezenas de milhares. A diferença de custo unitário era estrutural. Não era preguiça, não era má gestão. Era tamanho de mercado. Quinto, a diferença tecnológica. O CP500 rodava processador Z80 de 8 bits a 2 MHz. O IBM PC de 1986 já rodava processador 286 de 16 bits. Em 1991, quando a lei foi assinada, o mundo migrava para o 386 de 32 bits. A reserva protegia um produto que o consumidor estrangeiro já tinha aposentado. Sexto, a diferença de preço. Um CP500 em 1985 custava ao consumidor brasileiro o equivalente a $2.500. Um PC IBM comparável nos Estados Unidos saía por $1.500. Mais caro, mais atrasado, em moeda que perdia valor por semana. Sétimo, a perda de contratos públicos, bancos estatais, ministérios, secretarias. O governo era o maior cliente da informática nacional. Com essa abertura, passou a comprar pelo menor preço. Em 12 a 18 meses, as empresas nacionais perderam contratos que sustentavam o faturamento inteiro. O efeito cascata foi imediato, sem receita, sem pesquisa. Sem pesquisa, sem produto novo. Sem produto novo, falência. Os números exatos de participação de mercado antes e depois da abertura são estimativas setoriais. A Prológica não publicava balanço auditado nos anos 80. O que existe é ordem de grandeza. Mais de 70% do mercado em marcas nacionais em 1988. Menos de 20% em 1994. A queda não foi gradual, foi desabamento. Não há documento único em que Collor tenha escrito: "Vou quebrar a Prológica". A lei não cita a empresa, cita princípio. A ausência de dolo é estrutural, não confessa. Mas a ausência de transição está no texto da própria lei. Não há dispositivo que crie zona de adaptação. Não há tarifa decrescente. Não há cronograma de exposição gradual. A escada que Campos propôs em 1984 não está na Lei 8.248. Nem parecido. Antes que o primeiro PC importado legal chegasse às lojas, as bancadas já sabiam o que vinha. Mas não havia mais o que fazer. O técnico de montagem da linha do CP500 sabia quando o drive de disquete estava bem montado pelo som da cabeça de leitura. Um clique limpo significava trilha correta, sem desalinhamento, sem ruído de fricção. Ele não media cada unidade com o instrumento. Ouvia, 3 cliques na bancada, em sequência, aprovado. No início dos anos 90, o som mudou. Não foi de uma vez. O galpão foi ficando mais silencioso. Menos bancadas ligadas. Menos máquinas para testar. O macacão foi ficando mais limpo. Não porque o trabalho melhorou, mas porque havia menos trabalho a fazer. Lotes que antes tinham 100 placas passaram a ter 50. Depois, 20. Depois, nenhum. A Prológica começou a demitir em 1993. As primeiras demissões foram na linha de montagem. Depois chegaram à engenharia. Os técnicos que sabiam o clique do drive e os engenheiros que sabiam o boot da placa saíram pela mesma porta. O conhecimento saiu junto com a máquina. A cobra foi a leilão. 6 de maio de 1994, primeiro leilão. Ninguém comprou. 10 de maio, segundo leilão. Ninguém comprou. A cobra tinha entre 1.200 e 1.300 funcionários na época da liquidação. Devia $10 milhões ao Banco do Brasil. Tinha passivo trabalhista de $11 milhões e 200 mil. O banco não facilitou a venda. Ninguém facilitou. A empresa foi liquidada sem comprador. A Edisa foi absorvida pela Hewlett-Packard. A tecnologia brasileira, descontinuada. A SID seguiu o mesmo caminho. Os fatores concorrentes estavam todos à mostra. O contrabando de equipamentos via Paraguai e Zona Franca de Manaus
era estimado em mais da metade do mercado consumidor, antes mesmo da abertura legal. Clones cinza atravessavam a fronteira todos os dias. A reserva protegia um pedaço cada vez menor do consumo real. A falta de silício nacional era uma restrição física, não regulatória. O Brasil nunca fabricou um chip do zero. Tudo o que rodava em computador nacional dependia de silício estrangeiro, legal ou ilegal. Sem fábrica própria, o custo do hardware brasileiro seria sempre maior que o importado, com ou sem reserva, com ou sem abertura. A hiperinflação corroía o capital de giro. Inflação acima de 1000% ao ano entre 1988 e 1990. Estoque era risco. 30 dias de prazo era tempo demais para segurar dinheiro. O horizonte de planejamento de qualquer empresa se encurtava para a próxima semana. Investimento em pesquisa e desenvolvimento virava luxo inalcançável. O técnico que ouvia o clique do drive ouviu outro som no início dos anos 90. O silêncio das bancadas vazias. A mesma perícia auditiva. O cenário oposto. O que ele sabia reconhecer? O boot bom da placa-mãe? O drive bem montado? Já não tinha onde ser aplicado. O conhecimento ficou sem máquina. A máquina virou peça de porão. Duas datas lado a lado, 1991 e 1994. Entre elas, bancadas que se apagaram e uma pergunta que a canetada não responde. Veredito. Collor foi o acelerador decisivo de um colapso estrutural que já estava em curso. A Lei 8.248 não criou a inviabilidade. Removeu a proteção que escondia a inviabilidade. A diferença é toda a história. A indústria nacional de computadores não sobreviveu à abertura. Mas a pergunta que fica é: teria sobrevivido sem ela? A resposta está na ausência. O Brasil não fabricava semicondutores. Não tinha escala industrial para competir com IBM e Compaq. Tinha o mercado consumidor inundado por clones contrabandeados. Tinha hiperinflação devorando capital de giro. A reserva protegia a montagem sobre base estrangeira. Em 8 anos, nenhuma empresa nacional tinha se tornado capaz de projetar um processador brasileiro do zero. Collor não matou o computador brasileiro. Ele acelerou o desfecho de uma doença que começou muito antes da canetada. Na ausência de silício, na escala insuficiente, no contrabando que já atravessava as fronteiras. A reserva de mercado protegia a montagem, não a tecnologia. Não bastava. Hoje, o déficit da balança comercial de semicondutores do Brasil ultrapassa dezenas de bilhões de dólares por ano. Toda a produção nacional de hardware está concentrada na Zona Franca de Manaus, em montagem de kits importados. A capacidade de projetar um processador brasileiro, que existiu, ainda que precariamente nos anos 80, foi perdida. O CP500 está atrás de um vidro, no Museu de Tecnologia da UNOeste. A chapa metálica ainda está parafusada na traseira. Prológica Indústria e Comércio de Microcomputadores, Buteda. A máquina liga, a empresa que a projetou, a linha que a montou, o engenheiro que calibrava o boot pelo som. Isso não existe mais. Collor não matou o computador brasileiro. O CP500 está no museu. O silêncio das bancadas ainda não foi preenchido.